De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1% da população tem a doença celíaca, que é uma inflamação provocada pelo glúten, que é considerado um grande vilão por dietas da moda. Para explicar se esse nutriente realmente é nocivo à saúde e precisa realmente ser cortado do nosso cardápio, eu recebo ela, que eu estava com muita saudade dela, porque faz tempo que ela fugiu da nossa casa, a nutricionista Marilu Ferrari. Mari, seja bem-vinda ao nosso Santa Receita mais uma vez. Obrigada, Vianney. Boa tarde para todos que estão em casa. Vamos falar sobre glúten hoje, então? Vamos falar sobre glúten. Aí. Polêmica, né? As pessoas ficam... Glúten é um vilão. Ele é um vilão, Mari? O que é o glúten, afinal? O glúten é uma proteína presente na estrutura de alguns cereais, né? Ele é ótimo na culinária, né? Realmente na cozinha, ele dá aquela estrutura para o pão, para a massa. E onde ele é mais encontrado, que a gente mais consome, farinha de trigo. Então, tudo que vai farinha de trigo contém glúten. Aí vai macarrão, pão, torradas, né? Cerveja. Então, na cevada tem, a gente acaba consumindo isso muito mais vezes na semana, de repente, né? Aí tem outros alimentos que contêm glúten, mas a gente não consome tanto, né? Como malte e tudo mais. Mas o trigo eu acho que é o que mais a gente acaba consumindo quase todo dia e vai consumindo essa quantidade de glúten. E aí, para quem tem celíaco, isso é bem complicado, né? Aí não tem conversa. Quem é doente celíaco ou tem a doença celíaca, é como se tivesse uma alergia ao glúten. Então não adianta ficar insistindo em consumir glúten, porque realmente devasta o intestino, causa muito problema de saúde e esse não tem jeito, nem de vez em quando dá para consumir. E como que a gente consegue identificar que a gente tem esse problema? Existem exames, exames de sangue. Mas normalmente a pessoa já vem com muita diarreia, muita perda de peso, dores abdominais, aí vai procurar um médico e no exame de sangue pode detectar. E aí a gente tem que fazer uma dieta. Aí nessas pessoas que são celíacas, não tem conversa. Daí tem que fazer mesmo. Realmente tirar o glúten de forma definitiva. Agora, o que acontece? Sociedade Brasileira de Nutrição divulga em estudos que para as pessoas não celíacas, tirar glúten ou comer glúten não faz nenhuma diferença. Então, alguns estudos mostram isso. Minha prática clínica, em 20 anos, cuidando da alimentação das pessoas. Mesmo para o não celíaco, algumas pessoas podem ter benefício ao retirar o glúten. Então é bem individual isso, né, Mari? É muito individual. O que acontece? A estrutura do glúten mesmo modificou ao longo dos anos. Então, o glúten que a gente consome hoje é diferente do glúten dos nossos avós. Porque a gente fala isso. Como que antes tinha farinha de trigo, usava em tudo e ninguém tinha isso. Agora todo tem. Mundo tem. Exato. Mas agora a gente consome um glúten realmente diferente. E se a gente for prestar atenção, se eu olhar a alimentação da minha bisavó, ela não comia 1/3 da quantidade de trigo que a gente come hoje. Quem não presta muita atenção, come trigo o dia inteiro. Pão de manhã, macarrão no almoço, pede uma pizza à noite. Então, o alto consumo do trigo e essa modificação que o glúten, né, acabou tendo ao longo dos anos, está realmente provocando muita intolerância. Então, eu não sou celíaco, mas sou intolerante. Mas sou intolerante, que é diferente. Que é diferente. Aí, intolerante, de vez em quando, pode comer. Não tem problema. O problema é esse alto consumo diário, que aí às vezes pode trazer alergias subcutâneas, então você tem aquelas alergias de pele, alergias respiratórias, muita distensão abdominal, refluxo, dor. Então eu como, fico estufado. Quem sabe se a gente reduzir o consumo de glúten, você não melhora desses sintomas. E no caso, assim, você tem o intestino preso ou solto? O que acontece, Mari? Normalmente solta mais. Solta mais. Tem uma doença, né, que chama síndrome do intestino irritável. O que é isso? É como se fosse a gastrite no estômago, só que isso pega no intestino. Então a pessoa vai no banheiro diversas vezes no dia, tem muita cólica, uma digestão dificultada. Tira o glúten que melhora. Que melhora. Mas aí é uma coisa muito individual, que é para cada um. Às vezes comer de vez em quando não vai dar o problema, mas o alto consumo é legal diminuir. Então é bom ter esse equilíbrio. Se de repente você em casa não é celíaco, não tem esse problema, não tem essa inflamação, né? E de repente você exagerou num dia que você comeu muita coisa que tem trigo, provavelmente pode dar alguma coisa aí. Vai ficar estufado. Aí provavelmente é por causa do glúten que você tem uma certa intolerância. Então é só dosar o consumo. Dosar.
E aí a gente também tem que ter, na verdade, um equilíbrio, né, de tudo isso. É como tudo, né? Como tudo na vida. Sim. E aí se eu tenho, de repente, essa inflamação, fiquei e falei assim, quanto tempo que é legal eu tirar? Ou eu tiro ele de vez por quanto tempo? Tirar de vez nunca? Pode tirar de vez. É que, assim, quanto menos eu consumo aquilo que agride meu intestino, quando eu consumir, talvez eu tenha uma reação pior. Mas isso não necessariamente é ruim. Se aquilo está me agredindo, poxa, né, eu vou consumindo trigo e vou ficando cada vez pior. Indo muitas vezes ao banheiro, essas urgências de ir ao banheiro, essas cólicas. Então eu vou continuar consumindo o que me faz mal. Mas eu falo que é a base de teste. Certo. Então, na prática, em estudos dizem que não faz diferença. Na prática, eu já vi muita diferença acontecer quando a gente substitui alguns produtos que vai farinha de trigo por outros componentes. E a gente tem essa mania de falar que o glúten engorda. Engorda? Ele incha. Incha. E aí vem uma coisa importante. Não adianta eu querer tirar glúten e trocar por tudo quanto é tranqueira sem glúten. Sim. Né? Exagerar no carboidrato de todos os jeitos. Nossa, porque é sem glúten, então eu já acho automaticamente que está saudável. Não é assim. Então eu como bolacha recheada sem glúten, pão sem glúten, macarrão sem glúten, acho que estou abafando. Não. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Você trouxe até uns exemplinhos pra gente aqui do que realmente tem muito, né? O macarrão aqui. O macarrão e pão normal, assim, né? Isso sempre tem glúten, a cerveja realmente tem glúten, que eu acho que é o que a gente acaba mais consumindo. Né? Pão, macarrão, torrada, cerveja. Aí eu trouxe alguns substitutos para mostrar que parece mais ou menos a mesma coisa, mas não é. Aveia. Naturalmente, a aveia não tem glúten. Mas como ela é produzida num campo onde se produz trigo, então ela tem a contaminação cruzada. Mas já existe a aveia sem glúten, que dá para comprar. Legal, tá? legal. Tem aqui uma farinha multiuso, que é Vou bem até ficar legal. do seu lado para ir mostrando para eles. A farinha multiuso. Isso é umas farinhas que já vem uma misturinha ali, que você só substitui a farinha da receita por essa farinha sem glúten. Que é o que eu fiz o pãozinho italiano ali. Vou mandar a receita para colocar. Mande a receita pra Fica gente. sensacional. E ela parece uma farinha normal aqui. Parece farinha normal e fica assim, perfeito. Legal. É caro, Mari? É mais cara? Um pouquinho. Eu acho que né? o quilo dela, meio quilo dela, eu paguei R$18. Então ela é um pouquinho mais carinho, cara. sim. A aveia, você falou que ela não deveria ter. Como que eu sei? Eu tenho que olhar? Tem que olhar. É aveia sem glúten. Ela também é mais cara que a aveia normal. Porque o cultivo dela é todo especial. É todo especial. Agora, fubá é barato e não contém glúten. Esse aqui é o polvilho. Eu até trouxe uma receitinha com polvilho. Azedo, doce, a tapioca, tudo isso não contém glúten. Não contém glúten. E já é mais barato. Boa. Quinoa também, que às vezes a gente pode fazer umas receitinhas com ela, em bolo e tudo mais. Isso tudo não contém glúten. Não contém glúten. Não. Então eu posso, de repente, colocar isso na minha receita na hora que eu for fazer uma massa, uma farinha comida. de arroz, que é farinha barato. de arroz. Esse é barato. E aí eu faço um bolo com a farinha de arroz. Boa, boa. Então, ó, além de você trazer todas essas farinhas aqui pra gente, você ainda trouxe pra gente uma receitinha. Que receita é essa que você trouxe pra gente? Meu café da manhã de todo dia. Ah, é? Vamos lá. Só fala, porque eu vou deixar o suspense pra todo mundo ficar de olho, pra ir anotando. É o pão de queijo de frigideira. Pão de queijo de frigideira. Isso, aí a gente substitui o que pão da delícia. manhã, por isso que até ovos você vai na receita, que aí vai ter proteína, vão ter outros nutrientes, do que um pão que só vai ter farinha. Que legal, hein? Eu adoro pão de queijo, então o jeito é substituir. Isso dá certo. É melhor? Fica bom. Então vamos aprender essa receita boa aí pra sua casa, sem glúten. Sem glúten, e delícia. Substitui o pão do café da manhã com proteínas, que eu vou usar o ovo e tem toda a albumina dele. Então, ó, pra fazer essa receita, que é o pão de queijo de frigideira, a gente vai precisar de um ovo, Isso. uma colher de sopa de polvilho azedo Isso. e uma colher de sopa de queijo ralado só. Só. Misturei aqui num potinho, pus um pouquinho de azeite na frigideira, aqueci e vou jogar aqui pra gente começar a passar ele. Só isso. Só isso. Nem suja muita coisa. Rapidinho, ó. Uma receita barata. Sim, porque né? o polvilho é baratinho, o ovo, né, e o queijinho ralado. Que delícia. E aí eu substituo o pão do café da manhã. Porque Boa. seria só farinha, concorda? Só farinha. Então aqui eu vou ter mais nutrientes. E eu tenho uma receitinha muito boa sem glúten. Que delícia. Uma coisa, isso. vai na culinária, por exemplo, eu vou usar a farinha de arroz para substituir. Às vezes o bolo fica mais seco. Entendeu? Essas farinhas multiuso, sem glúten, que a gente encontra na internet, em alguns supermercados, casa especializada, ela já fica mais úmida, ela fica mais parecida a receitinha com a receita que a gente faria. Com a normal, com a vamos normal, dizer assim. Isso.
Já a farinha de arroz já fica mais sequinho mesmo. Então Tá. é importante procurar receitas específicas Com essas a farinha farinhas, de porque arroz. senão as pessoas vão falar, eu fiz e não ficou bom, não gostei e pronto. Não, é que vai ter tem realmente uma diferença, tem uma né? diferença. Mas assim, boa. vai para quem é celíaco ou quem deseja reduzir esse consumo de glúten, hoje tem muita opção. Legal, hein? Esse pãozão que você fez aí, ele tá lindo. Ele foi feito com que farinha, Mari? Com a multiuso. Com a multiuso. Com a multiuso. Eu postei, eu vou passar para vocês Passa também. a receita pra gente, Isso. hein? Porque ele fica um pão italiano, faz croque, croque, croque. Ai, que Quando corta. delícia. Aquelas assim, nem parece que é tão saudável. É, exatamente. Vamos Só que cortar isso pra gente ver? Pode? Você Pode. corta pra gente? Corta pra gente. Ai, cadê a faquinha? Eu vou ali, eu vou cortar. Eu vou cuidando aqui. Você então vai cuidando aí. Pega lá a faquinha. Vou usar essa faquinha aqui mesmo, vou cortar pra vocês verem. Olha, faz creque-creque Faz mesmo. creque-creque. Que legal. Olha isso. Então, Abiane, o que tem que ficar bem claro é sem glúten, melhor, porque aí eu não tenho essa ação inflamatória do glúten. O que o glúten faz no intestino? Vamos entender. O nosso intestino parece que ele tem um monte de pelinhos, assim. Eu falo que ele parece uma escova de dente com as sardinhas viradas. E conforme tudo que a gente come vai passando pelo intestino, essas sardinhas puxam os nutrientes e substâncias e mandam para a corrente sanguínea. Para algumas pessoas, o glúten acaba com essas sardinhas. E o intestino fica lisinho. Entendi. E aí o que acontece? Algumas substâncias que eram para passar direto conseguem entrar na corrente sanguínea. Isso provoca alergias, distensões. Por exemplo, para quem tem autismo, isso é bem conhecido. Se você retirar o glúten da dieta do autista, nossa, ele melhora muito a concentração, diminui a agressividade. Nossa, Porque o intestino consegue fazer uma barreira maior. que legal isso. Então é mais ou menos isso. Como a gente sabe que uma gastrite a pimenta, o café agride a mucosa do estômago, o glúten agride a mucosa do intestino. E aí, eu retirando um pouquinho de glúten, eu tenho uma saúde intestinal muito melhor. Muito melhor. Exatamente. Porque o nosso intestino também comanda no nosso corpo, né, Mari? Não, é tudo ali, né? Tudo ali, né? Tudo. Vou entrar, assim, eu vou conseguir ter uma permeabilidade muito maior se eu não tiver uma saúde intestinal adequada. Que E legal aí, eu vou isso. sofrer a consequência disso. Exato. Né? E eu acabo perdendo também nutrientes que eram para ficar ali no meu organismo, né? Então é isso. Nunca consumir glúten? Não, gente. De vez em quando, no fim de semana, comer uma pizza. Eu vou comer uma pizza normal. Se eu não sou celíaca, Ok. ok. Mas pro nosso dia a dia, poxa, não pode fazer uma receitinha dessa? É, né? vai substituindo algumas vezes. Ai, ótimo, ótimo. Ó, acho que deu aqui. Tá Pode cheiroso, deixar até tá bem mais cheiroso. douradinho, quem gostar. Ah, Vamos ver se consigo. tá pôr cheiroso. aqui. Ó, Olha. fica tipo um pãozinho de queijo. E aí, eu pus aqui um requeijãozinho que dá pra gente passar em cima. Pode? Pode. Vamos lá. Ai, ai, ai. Eu vou. Que cheiroso. É requeijão. Ali eu fiz um com presunto e queijo, dá pra colocar franguinho desfiado. Boa. Eu Faz recheio daí. um bom lanche. Recheio com o que eu quiser. Ai, que bonito. Eu posso dobrar ele também, né? Olha, o outro ali eu dobrei. Vou dobrar, pra vocês verem como é que fica. Olha isso. Eu vou. Facinho de fazer. Assim, estou Olha de isso, manhã gente. já. Que coisa linda. De manhã sustenta mesmo, Não, né? sustenta. Vou pro consultório, tento todo mundo. Volto só pra almoçar. Bom, né? Que delícia! Que delícia. Arrasou. Nossa, arrasou demais. Amanhã já vou fazer. Ah, pronto. Vai comer tudo. Maravicherry. Tirei a pontinha, vou comer tudo, tá? Bora lá, não tem glúten. Não tem glúten. Que delícia que ele é. E fica o gosto do queijo. É Fica. saborosérrimo. Nossa, muito bom. Com requeijão ficou muito bom. Como a Mari disse, dá pra colocar franguinho, Não, um dá pra fazer queijinho. muito recheio. Eu substituo o pão. O que eu ia pôr no pão, eu posso pôr aí. Perfeito. Você arrasou demais. Geleias, podemos? Podemos.
Sem açúcar? Faz aquela naturalzinha, vai. Ah, Sem tá encher bom. muito de açúcar, né? Sem açúcar. Tá fazendo Minha mãe saudável. faz, ó. Minha mãe faz do pé de Sério? amora lá em casa. Ai, que delícia. Então essa pode. Ai, essa pode. Pode Essa me chamar liberada. também pra essa. Que a amora é bom demais. Então eu trago pra você uma geleia especial da minha mãe pra você de amora. Próxima vou vez. Gostar, tudo Gostou? bem. Muito bem. Combinado. Então já fica combinado dela voltar na próxima vez, tá? Tem até presente da próxima vez, então, tá? Ai, obrigada. Mari, passe suas redes sociais, seu contato para as pessoas falarem com você. Tá, no Instagram é Marilu Ferrari, né? Que é o Instagram pessoal. E na Clínica Bonaldi, www.clinicabonaldi.com.br.